Oi, turma, bom dia a todos e a todas. Bom dia, queridos alunos, os guerreiros, né? Porque realmente boa parte da turma desistiu. Cadê a galera, pessoal? Pelo amor de Deus, falta menos de um mês de aula para a galera já desistir assim. Oi, Letícia, bom dia, você tá bem? Caminhando. O que foi? O que, é que será que está acontecendo? Vocês ainda estão em prova? Será que é isso? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Oi, Euclides. Bom dia, meu amigo. Tu vai falar alguma coisa, cara? Não, só desejar um bom dia e começar nosso dia com tranquilidade e alegria, né? É verdade, é verdade. É porque teu microfone ficou ainda ligado, aí eu fiquei sem saber. Foi desligando. Valeu, cara. Tranquilo, fica à vontade. Oi, Michele, bom dia. Rafaela, bom dia. Maria Moreira. Hoje tem segunda chamada de civil. Mas geralmente a maioria faz a primeira chamada, né, Stephanie? Realmente eu não sei. Civil para vocês, o que é agora? É reais, é? É direitos reais? Vamos nesse semestre que vocês estão? Vocês estão no quinto, né? Isso, é direitos reais. Que aí é uma das partes mais complexas, assim, direito civil. O direito civil, ele, por si só, ele não é muito complexo, não, né? Eu, pelo menos, pelo que eu lembro, que eu estudei bastante, mas... e pelo que eu vejo no meu dia a dia, não é essa coisa toda de complexo, não. Mas é muito grande, né? Tanto é que o Código Civil tem quantos mil artigos, meu Deus? Também 2.000, não lembro mais não. Mas tem 2.000 e tantos artigos, né? Muita coisa. Uma matéria só. Que aí envolve o empresarial também, né? Dentro do Código Civil. E envolve também outros tantos ramos do direito civil, né? Teoria de parte geral, aí contratos, obrigações, reais, famílias, sucessões. Ou seja, o Código Civil, para vocês, ele desmembra em civil, né, família e sucessões, que vocês veem separado, e também empresarial. Bastante coisa. Enfim, turma, vamos lá, vou começar com notícia boa, tá bom? Eu passei uma atividade para vocês agora, para valer 2 pontos na AV2, certo? Essa atividade você vai entregar exclusivamente pelo AVA, não vou receber por outro local, então é exclusivamente pelo AVA, e vocês vão corrigir a segunda chamada de vocês, item por item. Então, por exemplo, questão 1, o item A está errado por conta disso, isso, aquilo, outro. O item B é o correto. O item C está errado por conta disso. O item D está errado por conta daquilo. Então, vocês vão corrigir todas as questões. Caso você faça o trabalho a contento, um trabalho bom, aí você vai ter até 2 pontos para a V2, tá bom? Tem uma outra questão que não vai ser possível você corrigir, que é, por exemplo, questões, aquela que acho que é para vocês, da temporária. Isso, Stephanie, onde tem AV2, aí tem assim, simulado? Não, acho que eu mostro já para vocês. Na aba onde tem simulado, aí eu botei uma barra e botei atividades. Lá, já eu compartilho aqui. AV2 simulado? Não, não é AV2 simulado, não. Ó, o nome é atividade 1, simulados barra atividades. Eu já mostro para vocês. Então, turma, aí vocês vão ter até domingo que vem, domingo que vem agora, já 16, para entregar, tá? Eu não vou postergar a data, então procurem não perder, beleza? Eu vou começar a compartilhar minha tela para eu já mostrar para vocês onde vocês vão fazer isso, ok? Só um minutinho. Pronto, minha tela está compartilhando, turma. Aqui é o nosso AVA, né? O J577, que é a nossa disciplina. Aqui estão os bloquinhos da unidade da gente. Aí bem aqui, ó, tem simulados barra atividade. Aí você vai clicar aqui, ó. Aí essa atividade 1. Quando você clicar na atividade 1, vai aparecer as instruções. Isso é o que eu acabei de falar para vocês. Você vai poder enviar hoje até domingo, certo? Então não esqueçam de enviar, é uma boa oportunidade de vocês melhorarem um pouquinho a nota de vocês para a V2. Tranquilo, turma? Beleza, beleza, beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Vão nem me agradecer, não? Tá bom, eu vou cancelar a atividade. Já que ninguém vai agradecer, ninguém vai... Professor,
Aquele simulado que a gente fez na horário da aula, não ia valer ponto também? Não, lembra, lá tem até nas instruções que não vai valer ponto, eu disse que ia pensar se ia valer ponto. O simulado não vai valer ponto, não. Tranquilo? Show. Show, 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 show. Pois beleza, turma. Então, aproveitando que a minha tela está compartilhando, vamos só ver a matéria que foi dada até agora, porque a gente já está indo finalmente, é uma coisa que eu sempre faço com vocês, né? Eu bato as matérias, as questões, e aí eu vou fazer isso agora também de novo. Turma, a gente tem todas essas unidades para ver, né? A1 a 7. Então, a gente viu a unidade 1, que foi de introdução ao processo penal, unidade 2 foi os princípios, pulamos a unidade 3, vimos a unidade 4, investigação criminal, onde a gente estudou o PIC, onde a gente estudou mais o inquérito policial e o TCO, mas a gente viu o PIC, viu a CPI, que são outras formas de investigar, né? E aí vimos a unidade 5, prisões processuais e medidas cautelares. Para a gente terminar nosso conteúdo, que vai ser agora em junho, ou seja, menos de um mês as aulas acabam, aí falta a gente ver da ação penal. Vocês vão notar, a ação penal é a aula de hoje. Vocês vão notar que é muita repetição do que vocês viram em penal 1. Eu até pedi na aula passada para vocês revisarem penal 1 e pedi para a Karen, nossa querida monitora, colocar para vocês revisarem também. Então, da ação penal, essa unidade é a unidade que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver que é muita repetição de penal 1 e que as coisas que o processo penal traz, eu já conversei com vocês. Vocês vão notar isso, já já a gente começa a falar sobre a ação penal. Depois que eu acabar a ação penal, se Deus quiser nessa aula, se não, na metade da próxima, até a metade da próxima, aí a gente inicia competência. Competência é uma matéria muito importante, seja para a sua atuação prática como juiz, como promotor, seja como advogado, e também é muito importante porque cai muito em prova. Vocês viram aí que um dos motivos do STF ter anulado a Lava Jato, a gente conversou sobre isso, foi porque eles disseram que o Moro era incompetente para julgar aquelas ações envolvendo o presidente Lula. Por quê? Porque foi feito, o crime foi descoberto numa investigação em Curitiba e, por acaso, descobriram crimes que, em tese, ocorreram em Brasília. E aí, o STF está julgando agora quem é o competente para julgar, né? Se é Brasília ou se é São Paulo, como que é um dos ministros. Mas vai acabar sendo Brasília. Enfim, então a gente vai ver competência. E aí, na nossa última aulinha, ou penúltima, assim que eu acabar a competência, a gente vai ver sujeitos processuais. Que aí, esses sujeitos processuais, em uma aula termina, é bem tranquilo, mas eu deixo por fim, porque sujeitos processuais diz respeito ao processo. E tudo que a gente está vendo na nossa disciplina, como a gente já conversou, é anterior ao processo. Então, o que ocorre antes do processo? Unidade 1, 2, 4, 5, 6, 7, é anterior ao processo, ao início mesmo do processo. Os sujeitos processuais respeitam ao processo, por isso que é a última unidade que eu sempre vejo. Então, turma, hoje a gente entra na unidade 6, ok? Depois a gente vai para a unidade 7 e depois a gente vai para a unidade 3. De acordo com o plano de ensino, tá aqui o plano de ensino de vocês. Caso você queira ver o que a gente viu em cada uma das unidades, é só entrar aqui no plano de ensino, tá bom? Que aí tem todas as unidades, tem todos os itens que a gente viu ou ainda vai ver. Tranquilo até aí, turma? Alguma dúvida? Sim, não? Nenhuma dúvida, né? Beleza. Então, turma, dentro da unidade que a gente vai estudar agora, que é a unidade 6, da ação penal, tem duas notas de aula. A primeira é essa aqui, ó. A primeira ela é um pouco mais aprofundada, é como se fosse uma leitura complementar para você. Onde eu coloco os artigos e coloco os comentários, certo? De cada uma de cada um dos itens da ação penal. Eu até, turma, reviso certas matérias aqui nessa nota de aula, como, por exemplo, condição da ação, que é uma matéria de teoria geral do processo. Então, matéria de teoria geral do processo que vocês fizeram já no semestre passado, a gente revisa aqui um pouquinho, não muito, mas eu reviso. E o material que eu vou usar mesmo para essa aula de hoje, para até acabar a ação penal, é esse segundo aqui, ó. Ação penal, nota de aula. Então, um é nota de aula, ação penal, e outro é ação penal, nota de aula. Eu vou usar o segundo, ação penal, nota de aula, tá bom? Então, ação penal, nota de aula,
E aí a gente vai entrar agora nessa matéria. Ação penal, nota de aula, é isso. Alguma dúvida, turma? Eu posso começar? Tá tudo ok, né, Maria Moreira? Obrigado. Posso começar, né? Então, pode sim, professor. Vamos lá. Galera, a gente vai entrar, então, no assunto que ele é híbrido. Ele é tanto da parte penal, vocês em penal 1, talvez terminando o semestre, uma das últimas matérias que o professor deve ter visto com vocês é a ação penal. Lá no Código Penal, essa matéria está a partir do artigo 100 e seguintes do Código Penal. Já aqui, no CPP, essa matéria está a partir do artigo 24 até o 50. Quando vocês eu recomendo demais que vocês leiam, certo? Vocês façam a leitura da lei. Quando vocês lerem do 24 ao 50, vocês vão notar que muita coisa a gente já conversou. Como, por exemplo, 41, que é o oferecimento da denúncia, como, por exemplo, a questão da representação, da retratação da representação, mas são coisas que eu vou revisar aqui um pouquinho. Então, todo crime, pessoal, tem um tipo de ação penal. O crime ou é de ação penal pública ou é de ação penal privada. Qualquer crime. Professor, tem outro tipo de ação penal? Não, só tem duas, como a gente vai ver aqui em espécie. Ação penal pública e ação penal privada. Então, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, ação penal privada. O crime de homicídio, aborto e infanticídio, ação penal pública incondicionada. Estelionato, ameaça, lesão corporal culposa, ação pública condicionada à representação. Como a gente vai ver, eu vou dar vários exemplos. Mas é só para você perceber que todo crime, ele tem um tipo de ação penal. E a ação penal é um instrumento do devido processo legal, que é um princípio que a gente já estudou aqui. Saber a ação penal do crime é muito interessante, principalmente para a gente saber duas coisas. A primeira coisa é se a polícia ela pode ou não iniciar a investigação de ofício, ou se ela precisa da representação ou do requerimento de qualquer pessoa. E a segunda coisa é saber quem tem legitimidade para dar início ao processo penal por aquele crime. Então, se o crime é de ação penal privada, não vai poder ser o Ministério Público que vai dar início àquela ação penal. Se, por exemplo, eu fui injuriado, que é um crime de ação penal privada, o Ministério Público não pode processar a pessoa que me injuriou. Sou eu. Por quê? Porque é de ação penal privada. E os crimes de ação penal privada, quem pode dar início é a vítima. Então, turma, basicamente essa matéria ela é importantíssima. Se você saber qual é o tipo de ação penal de todos os crimes, principalmente para duas coisas. Primeiro, para você saber se a polícia pode investigar de ofício ou não, se ela, para investigar, precisa de representação, ou então ela pode iniciar de ofício, que a gente já conversou sobre isso no inquérito. E segundo, para você saber quem é que pode iniciar o processo penal por aquele crime. Aí, turma, a ação penal, ela também diz respeito a alguns prazos, como a gente vai ver aqui. Então, a ação penal é um instrumento para ter o devido processo legal. A gente viu que ninguém pode ser privado dos seus bens ou da sua liberdade sem um devido processo legal. E daí porque a ação penal ela é importante para a gente saber como vai ser startado, iniciado ou mesmo investigado, né, algo relativo ao devido processo legal. Então, existem, turma, dois tipos de ação penal. Existe a ação penal pública e existe a ação penal privada, que eu coloquei aqui, ó. Existe a ação penal pública e... Deixa eu pegar esse artigo aqui que vai ficar mais fácil. Existe a ação penal pública e existe a ação penal privada. Todo crime ou vai ser de ação penal pública ou vai ser de ação penal privada. Quando eu digo que o crime é de ação penal pública, ele pode ser pública condicionada a duas coisas, ou a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Ou então pode ser pública incondicionada. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Quando eu falo que o crime é de ação penal pública, significa dizer que o Ministério Público, de acordo com o artigo 129 da Constituição, é que tem legitimidade para ingressar com a ação penal. Então, aqui eu coloquei para vocês, turma, tudo que eu vou falar está aqui, tá? Então, quando eu falo que o crime é de ação penal pública, o titular da ação penal é o Ministério Público, de acordo com o 129, inciso 1 da Constituição. Então, de acordo com o 129, inciso 1 da Constituição, é o Ministério Público que inicia os crimes de ação penal pública, como, por exemplo, a maioria dos crimes. A regra é que todo crime vai ser de ação penal pública incondicionada.
Por isso que, se existe processo penal, sempre o Ministério Público está presente. Então, se seu sonho, por exemplo, é virar promotor de justiça, você vai atuar muito em questões penais. Porque o Ministério Público, se ele não for parte do processo, porque o crime é de ação penal pública, ele vai estar como fiscal da lei. Então, turma, o crime ele é de ação penal pública, e quando eu falo que o crime é de ação penal pública, significa que o titular da ação penal é o Ministério Público. Mas a gente vai ver que, excepcionalmente, a legitimidade para entrar com a ação penal, mesmo o crime sendo pública, ela vira também do ofendido. É a chamada ação penal privada subsidiária da pública. É um dos temas que a OAB mais gosta. Ação penal privada subsidiária da pública. Nesse tipo de ação, o crime é de ação penal pública, mas o MP foi inerte. Se o MP foi inerte, a vítima ganha o direito de entrar com aquela ação penal. Como assim, professor? A regra, como vocês estão vendo, é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. Então, a maioria dos crimes que você vai ver, ação penal pública incondicionada. Furto, roubo, latrocínio, homicídio, apropriação indébita, corrupção passiva, ativa, a maioria dos crimes é de ação penal pública incondicionada. Se é de ação penal pública, significa que é o Ministério Público que vai entrar. Seja condicionada, seja incondicionada. Agora, às vezes, o MP é inerte. Se o MP é inerte, aí a gente vai ver que a Constituição, ela continuou, ela perpetuou essa ação penal privada subsidiária da pública, que é a possibilidade da vítima, no caso de inércia do MP, iniciar essa ação penal. Então, tentaram me matar. Foi aberto inquérito, o inquérito chegou para o MP foi inerte. Nesse caso, eu, Cisne, por conta da inércia do MP, eu posso contratar um advogado e entrar com essa ação penal privada, que é a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que eu vou estudar com vocês mais na frente. Mas, por hora, eu preciso que vocês saibam que a ação penal privada subsidiária da pública é a lei que dá legitimidade ao ofendido. Não é que a titularidade da ação penal deixa de ser do MP e vai para o ofendido, não. A titularidade dos crimes de ação penal pública é e continua sendo sempre do Ministério Público. Então, ainda que eu, Cisne, tenha uma autorização de processar alguém por meio de advogado, quando o MP é inerte e esse crime é de ação penal pública, mesmo eu podendo processar alguém com meio de advogado particular por um crime de ação penal pública, como um homicídio contra mim, uma tentativa de homicídio contra mim, aí nesse caso, mesmo eu tendo essa possibilidade, não significa que a titularidade mudou do MP para mim. O que mudou foi a legitimidade para entrar com a ação penal. Tudo bem esse conceito aí, turma? Dá para entender? Acredito que dê, né? Para entender esse conceito. Qualquer coisa vocês me falam. Então, pessoal, os crimes de ação penal pública, a titularidade é sempre do Ministério Público, de acordo com o 129 da Constituição Federal. E eu falei para vocês que a ação penal ela é interessante para a gente saber quem é, não só se a polícia pode investigar ou não de ofício, mas quem é que pode entrar com aquela ação penal. Se o crime é de ação penal pública, seja ação penal pública incondicionada, seja ação penal pública condicionada, a titularidade é do Ministério Público. É o Ministério Público que vai entrar com essa ação penal. E quando o Ministério Público entra com essa ação penal, o nome da petição inicial que ele usa é denúncia. É o nome da petição inicial que ele entra. Então, crimes de ação penal pública, quem vai startar, quem vai iniciar a ação penal é o Ministério Público, e ele vai fazer isso por meio de uma petição inicial chamada de denúncia. A gente já leu algumas denúncias aqui durante o nosso curso. Tem lá, para vocês, 2 processos completos disponíveis. Então, eu li aquele caso, por exemplo, do casal que foi roubado, roubaram o carro dele, eles saíram atrás do carro e foi flagrado lá no Eusébio, foi feito flagrante lá no Eusébio. Pronto. Ali é uma denúncia. É a denúncia que o MP pega, o MP ele pega aquele inquérito policial, o inquérito é dispensável, então pode ser outra peça, e processa alguém. Então, a petição inicial dos crimes de ação penal pública é denúncia. Como faz uma denúncia? A gente já viu que como faz uma denúncia está no artigo 41 do Código Penal. O artigo 41 do Código Penal, ele diz assim, ó, a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, ou seja,
vai falar o fato criminoso, o que é que aconteceu, tal dia, tal hora, o Sidney, usando arma de fogo, abordou a Karen e tomou a bolsa dela. Então, a denúncia ela vai conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Lembre que no direito tem um ditado que diz, narra-me os fatos que eu te darei o direito. Então, o MP na denúncia, nessa petição inicial, e também na queixa, que a gente vai já ver. O MP vai narrar a exposição dos fatos com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo. Então, às vezes não se sabe o nome do acusado, se sabe só o apelido, ou só sabe as características físicas, e aí coloca-se isso na denúncia, porque é importante que o oficial de justiça consiga achar a pessoa. Também a classificação do crime, e quando necessário, o rol de testemunhas. É assim que uma denúncia ou uma queixa deve conter. É isso que a denúncia ou a queixa ela deve conter. Então, pessoal, o crime de ação penal pública, o titular é o MP, e o MP, quando processa alguém, ele faz por meio de denúncia. A regra é que todo crime é de ação penal pública e incondicionada. Está no artigo 100 do Código Penal. Todo crime é de ação penal pública e incondicionada. Essa é a regra. Ou seja, se você ler tudo que a lei diz a respeito de um determinado crime, e você notar que a lei não disse nada sobre a ação penal daquele crime, significa que aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Então, leu tudo sobre homicídio, infanticídio, estupro, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio, à automutilação. Você leu tudo sobre esses crimes. E você vai ver que o código não fala nada sobre a ação penal daquele crime. Então, é de ação penal pública incondicionada. De maneira que, se o crime for de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, a lei tem que dizer expressamente. Por exemplo, o artigo 88 da Lei de Juizado Especial vai falar que o crime de lesão leve, culposa, depende de representação do ofendido. Então, se você for, por exemplo, o artigo 88 da Lei de Juizado Especial, ele vai falar, ó, além das hipóteses previstas no Código Penal, a analisação dependerá de representação. A ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve e culposa. Então, perceba que expressamente a lei diz que dependia de representação. Se você for para o artigo 145 do Código Penal, vai falar que os crimes contra a honra, como regra, são de ação penal privada. Ó. Nos crimes como previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. Aí ele traz algumas exceções aqui. Ou seja, a regra, turma, é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. O crime só vai ser de ação penal pública condicionada ou ação penal privada se tiver expressa previsão legal. Se falar expressamente na lei. Mediante queixa... Isso, Stephanie, eu chego já lá. Queixa, só existem duas formas de você iniciar uma ação penal. Ou é por meio de uma denúncia, se o crime é de ação penal pública e você é promotora de justiça, você é membro do Ministério Público, ou então por meio da queixa, que aí quem faz queixa é o advogado particular. Quem faz essa queixa é o advogado particular, beleza? Eu chego já lá para falar da queixa. Então, pessoal, o crime como regra é de ação penal pública incondicionada. Dizer que o crime é de ação penal pública incondicionada significa duas coisas. Que tanto a investigação pode ser iniciada de ofício, como também a ação penal pode ser iniciada de ofício. Em outras palavras, se uma casa foi roubada, se houve um homicídio, uma tentativa de homicídio, no caso do Henry lá, que ele morreu, a polícia, ela inicia a investigação, como ele é um homicídio, a polícia inicia a investigação independentemente de qualquer coisa. A gente viu sobre isso. Se os crimes são de ação penal pública incondicionada, significa dizer, pessoal, que o inquérito pode ser iniciado de ofício. É o princípio lá da oficiosidade que a gente viu. Então, a maioria dos crimes, já que quase todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, a polícia tem uma autorização para, de ofício, ou seja, sem provocação nenhuma, iniciar a investigação. E o Ministério Público também pode iniciar ação penal de ofício. Então, a regra é que, para a maioria dos crimes, não para todos, mas para a maioria, tanto a polícia pode começar a investigar sozinho, como o Ministério Público pode processar sozinho, independentemente de qualquer pessoa.
Os crimes de ação penal pública incondicionada, eles não têm prazo decadencial. Eu vou já falar para vocês, aquele prazo de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do delito, que vocês viram em pena 1, é um prazo decadencial. E o crime de ação penal pública incondicionada não tem prazo decadencial nenhum. Já o crime de ação penal privada tem. O crime de ação penal pública condicionada à representação tem, mas eu chego já lá. Então, se o crime é de ação penal privada, que é a regra, só deve respeitar o prazo prescricional do delito. Show, turma. Aí aqui, turma, a gente tem, então, os crimes de ação penal pública. Se tiver alguma dúvida, por favor, me falem, tá bom? Aí o crime, turma, de ação penal pública, ele também pode ser pública condicionada. Aí aqui é condicionada ou a representação do ofendido, que é o que eu vou começar a falar agora, ou a requisição do ministro da Justiça. Então, os crimes, mesmo sendo de ação penal pública condicionada, continua sendo de ação penal pública, ou seja, só o Ministério Público inicia. Por meio do quê? Por meio da denúncia. É certo que se o Ministério Público ele for omisso, tem os crimes de ação penal privada subsidiária da pública, como eu já falei, e a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, os crimes de ação penal pública condicionada, ela pode ser, turma, condicionada, sem dúvida, né? Pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Como a gente viu na parte de inquérito, se o crime for de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, a investigação não pode iniciar de ofício. O inquérito não pode ser iniciado de ofício. Se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, só vai poder iniciar o inquérito policial, turma, se houver essa representação. Então, só vai poder iniciar o inquérito se houver a representação. Exemplo, pessoal, os crimes de lesão corporal leve, lesão corporal culposa, que não envolva a Maria da Penha, crime de ameaça, alguns crimes de abuso de autoridade, então lesão leve, lesão culposa, crime de ameaça, estelionato, são crimes que dependem de representação. São crimes de ação penal pública condicionada à representação. E esses crimes de ação penal pública condicionada à representação, a investigação só pode iniciar se houver a representação. E da mesma forma, não só a investigação pode iniciar se houver a representação. O Ministério Público ele precisa da representação para poder ajuizar a denúncia. A gente diz que a representação é uma condição objetiva de procedibilidade da ação penal. Condição objetiva de procedibilidade. A requisição também é uma condição objetiva de procedibilidade. O que é essa condição objetiva de procedibilidade? Condição objetiva de procedibilidade, pessoal, significa dizer que aquela ação só pode se processar se houver a representação ou, no caso, se houver a requisição do ministro da Justiça. Então, a regra é que todo crime é de ação penal pública incondicionada. A investigação e a ação penal pode começar de ofício, sem provocação. O professor pode provocar? Pode. Mas pode provocar e o MP e a delegacia, o delegado, ele pode agir de ofício, não tem problema. Agora, se o crime depender de representação, o delegado, como estelionato, então eu fui vítima de estelionato. O delegado só pode iniciar a investigar esse estelionato se eu der a representação. Se ele iniciar sem mim, ele está cometendo, no mínimo, uma improbidade administrativa. Ele não pode fazer isso. Se o MP processar alguém sem a representação, o juiz não vai nem receber, porque falta a representação nos crimes que dela depende, né? Turma, só um detalhe, o crime de estupro já foi todo tipo de ação penal. O crime de estupro já foi ação penal privada, já foi pública condicionada à representação. De acordo com 225 do Código Penal, crime de estupro, qualquer crime contra a dignidade sexual vai ser de ação penal pública incondicionada, tá? Então não caia nessa pegadinha. Estupro, estupro vulnerável, estupro qualificado, violação sexual mediante fraude, tudo de ação penal pública incondicionada. É porque o estupro, ele já foi condicionado à representação e já foi de ação penal privada. Hoje, ele é de ação penal pública incondicionada. Então, alguns crimes só pode iniciar a investigação se houver representação. Ou só pode iniciar a ação penal se houver representação. Outros só pode iniciar a investigação se houver a requisição do ministro da Justiça. E o MP só pode processar se houver essa requisição.
Por isso que são condições objetivas de procedibilidade da ação penal. Então, e professor, então eu entendi. Tem crimes como estelionato, lesão leve, lesão culposa, crime de ameaça, que são crimes que dependem de representação. Isso. Cuidado com lesão corporal leve, tá? Lesão corporal leve, se envolver a Lei Maria da Penha, vira ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, por quê? Porque quem diz que lesão leve e culposa, ó, quem diz que lesão leve é crime de ação penal pública condicionada à representação, é a lei dos juizados especiais. Essa lei aqui, 9.099 de 95, também aqui, ó. Agora, a Lei Maria da Penha impede a aplicação da lei dos juizados especiais. Se a Lei Maria da Penha impede a aplicação da lei dos juizados especiais, lesão leve contra uma mulher, quando se aplica a Lei Maria da Penha, vira crime de ação penal pública incondicionada, tá bom? Então, o marido bateu na mulher, crime de ação penal pública incondicionada. O marido bateu no filho, que aí isso não aplica a Maria da Penha, né? A Maria da Penha protege mulher, situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Já o marido bateu no filho, que aí não se aplica a Lei Maria da Penha, ação penal pública condicionada à representação. Tranquilo, pessoal? Então, lesão leve é o único crime que você tem que ter cuidado. Se envolver Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Se não envolver a Maria da Penha, ação penal pública condicionada à representação. Só lesão leve. Professor, e a ameaça? O senhor diz que a ameaça depende de representação. A ameaça, aplicando ou não a Lei Maria da Penha, depende de representação. Então, o marido ameaçou a mulher, aí depende de representação. O marido ameaçou o vizinho, depende de representação da mesma forma. Aí, pessoal, qual seria a diferença entre os crimes de ação penal pública condicionada à representação e dos crimes de ação... Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. Espera só um pouquinho. Oi, Cleilson, pode falar. Professor, é só uma pergunta para melhor entendimento. Uhum. No caso, quando o Ministério Público ele oferece a denúncia, já se faz necessário que tenha ou o inquérito policial ou o TCO? Não, ou ação eles são dispensáveis. Lembra que a gente falou sobre isso? Que pode ser por outros meios o MP oferecer a denúncia, mas ele precisa ter documentos que provem a PEC e a ISA. Entendeu? Então, por exemplo, o MP ele pode fazer o PIC dele, ele investiga, aí tem PEC e ISA. Ou então a Receita Federal pode comunicar o MP que alguém fraudou algum tributo de maneira fraudulenta, né, de maneira criminosa, e o MP, com base no processo administrativo da Receita, ele já pode processar. Então, o inquérito ou o TCO, eles nem sempre são necessários, eles são dispensáveis. O que o MP precisa ao ajuizar a denúncia é ter documentos que provem a PEC, a prova da essência do crime, e a ISA, indício suficiente de autoria. Pronto, tudo bem? Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Então, no caso de um funcionário público que ele comete algum crime diante da função que está exercendo, Certo. ele, além de ser processado administrativamente pelo fato administrativo, ele pode ser encaminhado ao Ministério Público para uma ação, é isso? Pode. E pode ainda, quem se sentiu ofendido, ser responsabilizado civilmente. Então, por exemplo, a gente não viu aqui aquelas mortes do Jacarezinho, agora lá no Rio? Sim. Aqueles policiais provavelmente vão ser processados criminalmente, administrativamente e civilmente. Okay. Civilmente pelo dano moral e pelos lucros cessantes aí, que provavelmente as vítimas teriam. Administrativamente, porque aí vai para a lei de improbidade, não é parte criminal. Vocês veem direito administrativo, essa lei de improbidade administrativa. E criminalmente, que aí vem para essa parte que a gente está conversando. Ok, obrigado. Nada, maior prazer. Então, só para deixar bem claro, a regra, Cleilson, é que existe a independência das instâncias, civil, criminal e administrativa. Excepcionalmente, uma vincula a outra. Vocês vão ver em processo penal 2 que, excepcionalmente, a instância penal vincula a administrativa e a civil. Mas é exceção. A regra é que o mesmo fato pode, tu usou muito bem o verbo, tu usou pode, tu não usou deve. Então, no mesmo fato, pode haver processo civil, administrativo e criminal. Pode haver, não é que vai haver, pode haver. Tranquilo? Show.
Então, turma, então a gente viu que alguns crimes só podem começar a investigação se houver a representação ou a requisição do ministro da Justiça. Turma, crimes que dependem de requisição do ministro da Justiça. Crime de injúria, calúnia ou difamação contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, quem faz injúria contra o Bolsonaro ou contra qualquer outro chefe de governo estrangeiro, como a Rainha Elizabeth, quem faz calúnia contra o Bolsonaro, quem faz difamação contra o Bolsonaro, só pode ser investigado e ou processado se o ministro da Justiça der a requisição dele. Por quê, professor? Porque o artigo 145 vai dizer assim, ó, do Código Penal. Está falando do injúria, calúnia e difamação, são crimes que vocês viram em Penal 2, e aí tá falando assim, ó, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 141. E o artigo 141, inciso 1, fala dos crimes contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. O que eu estou dizendo para vocês é que imagina aí que eu no Twitter ou no Facebook, eu estou morrendo de esculhambar o Bolsonaro. Bolsonaro é um ladrão, é isso, ele está fazendo aí o orçamento escondido, com negócio de trator, babá. E aí o Bolsonaro achou ruim e quer que eu seja investigado. Como aquele youtuber, o Felipe Neto, pronto, o Felipe Neto não foi investigado, foi até arquivado um dos inquéritos contra ele, por conta de questões contra o Bolsonaro. Para aquela investigação contra o Felipe Neto ter iniciado, foi necessário que o ministro da Justiça requeresse. Por quê? Porque crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro é um crime de ação penal pública condicionado à requisição do ministro da Justiça. A investigação e a ação penal só podem iniciar se houver essa requisição do ministro da Justiça. Deu para entender? Eu acho que alguém quis falar. A Cleiton ainda está levantada, não sei se tu vai falar. Professor. Oi, Stephanie, pode falar. Oi, é porque eu ia questionar a respeito de casais que eles acabam se reconciliando, só que aí a mulher quer tipo retirar a queixa, mas acredito que não seja possível, né? É possível, mas ela tem que fazer isso numa audiência específica, onde vai estar presente a promotora da mulher e a juíza da mulher e vai explicar para ela as consequências de retirar. Não, qualquer dia eu sinto com vocês para explicar como é o dia a dia da Lei Maria da Penha. É assim, a quantidade de casal que reconcilia. O trabalho do oficial de justiça, acho que 40% hoje gira em torno da Lei Maria da Penha, infelizmente, né? Que a gente não deveria bater em ninguém, muito menos numa mulher. E aí, geralmente, pelo menos na área que eu atuo e eu sou oficial de justiça há 11 anos, geralmente os casais se reconciliam. Afastamento do lar, eu não levo nem polícia. Porque aí a mulher, ela não quer mais. Aí eu digo, eu não posso, eu não sou juiz, eu tenho que afastar o cara. A senhora tem que procurar a Defensoria Pública, o seu advogado, ou a própria vara, para tentar tirar. Enfim, mas isso é outra discussão, posso discutir outro dia com vocês, é porque hoje eu queria adiantar um pouco a matéria. Essa arrepende. Stephanie, dê uma olhada, sabe em qual artigo? 16 da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. 11.340, artigo 16. Show? Beleza. Então, turma, Clécio, tu vai falar? Teu áudio está ligado. Sim, pronto. No caso da violência direta contra a mulher, só relembrando o que você falou, a ação, ela se torna ação pública incondicionada. Isso, perfeito. Qualquer tipo de lesão corporal contra a mulher, mas desde que aplique a Maria da Penha, ok? Não é toda violência contra a mulher que aplica a Maria da Penha. Para aplicar a Maria da Penha, tem que ter uma violência, seja doméstica, ou seja, dentro de casa, de pessoas que moram juntas, ou familiar, entre familiares. Então, se eu, Sidney, aqui em frente à minha casa tem uma parada de ônibus aqui perto, aí eu vou lá e bato uma mulher, não se aplica a Maria da Penha. Aí, nesse caso, para eu ser processado, a mulher que eu bati lá na parada de ônibus tem que dar a representação. Deu para entender? Agora não, eu bati foi na minha irmã, na minha mãe. Agora aplica a Lei Maria da Penha. Aí vai ser público incondicionado. Então, qualquer lesão corporal que envolva a Lei Maria da Penha vai ser pública incondicionada. Agora, a lesão corporal leve que não envolva a Lei Maria da Penha, aí vai depender de representação. Deu para entender? Sim, ok. Show.
Aí, turma, então qual é a diferença de representação e de requisição do ministro da Justiça? A representação, turma, ela é feita pela vítima, não, ou o representante legal dela, tá? Se a vítima for menor, por exemplo, o representante legal dela, e ela é um ato informal, a gente já viu isso. A representação ela pode ser feita oral, então quando você vai na delegacia dizendo que eu te bati, aí o delegado já sabe que a lesão corporal leve, que não aplica a Maria da Penha, depende de representação. Aí o delegado vai te perguntar, você quer que o Sidney seja punido? Aí você vai falar, quero. Aí o delegado vai escrever, o ofendido deu a representação. Então a representação ela pode ser feita de forma oral, pode ser feita de forma escrita. Você dá a representação perante o delegado, perante o promotor, não tem problema. E eles escrevem que você deu a representação. Você tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito para dar essa representação. É um prazo decadencial, significa que o primeiro dia conta. Então vamos supor que hoje eu cometi estelionato contra o Ocleilson. O Ocleilson soube que hoje fui eu que cometi esse estelionato contra ele. O Ocleilson fala o seguinte, cara, me dá aí R$500 que eu te mando o melhor curso da vida de processo penal. O Ocleilson, beleza, professor. Só que eu não tenho esse curso. Aí o Ocleilson já sabe que eu cometi estelionato contra ele. Ou às vezes você contrata alguma pessoa, né, para fazer um serviço. Teve uma época aqui que contrataram um cantor para um casamento. Esse cantor fez um monte de contrato e, ó, fugiu. Isso é estelionato. Qual é o prazo que a vítima tem para dar a representação contra o estelionatário? 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. E o primeiro dia conta. Então, se hoje eu cometi estelionato contra o Ocleilson e hoje ele descobriu que fui eu que cometi esse estelionato, hoje é dia 12 de maio. Aí, turma, como hoje conta, você conta 6 meses e tira um dia. Então, 12 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Até quando o Ocleilson tem para dar representação contra mim pelo estelionato que eu cometi contra ele hoje, e ele descobriu que foi hoje? Ele tem até o dia 11 de novembro. Então, tu conta os 6 meses e tira um dia. É o prazo para dar representação. Primeiro dia conta. Mas o primeiro dia que você descobre quem é o autor do delito, tá? O Ocleilson foi vítima de estelionato, foi vítima de ameaça. Não sabe quem é que ameaçou ou quem fez o estelionato. Não está contando esse prazo. O prazo só conta a partir do momento que você descobre quem é o autor do delito. Aí tem 6 meses. Professor, o senhor cometeu estelionato contra o Ocleilson hoje, 12 de maio, e o Ocleilson deu a representação dia 12 de novembro para frente, ou seja, 6 meses depois. O que acontece? Extingue a minha punibilidade. A decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, eu não posso mais ser processado. Quando extingue a punibilidade, ninguém pode mais ser investigado, nem processado e nem ter a sua pena executada. Alguém quer falar? Pode falar. Professor? Oi, Vitor. No caso, quando o réu não pode ser localizado, né? Caberia a citação por edital? Sim, mas aí é no caso que você sabe quem é o réu e ele não consegue localizar. Está no 366 do CPP. A gente até viu esse artigo quando eu fui explicar a norma híbrida. Você vai voltar a falar desse artigo próximo semestre. Ó. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, fica suspenso, podendo o juiz determinar a citação por edital. Ó, citado por edital. Aqui o citação por edital também, pessoal, tá? A partir do artigo tipos de citação é a primeira matéria de processo penal 2, tá? Tá, citação por edital tá no artigo 363 e 364. Tranquilo? Mas você precisa saber, Vitor, quem você está citando, tá? Não é só dizer assim, vou citar quem cometeu estelionato contra o Ocleilson. Não. Vou citar o Sidney Soares Filho, ou se não souber meu nome, um homem alto, branco, lindo, maravilhoso, gostoso, conhecido como professor, entendeu? Então aí dá para você fazer a citação, mas você tem que saber quem você está citando. Não dá para fazer a citação genérica, não. Eu te respondi, cara? Entendi, eu entendi. Pronto. Obrigado. Nada, perfeito. Então, turma, a gente está falando da diferença entre representação e requisição. A representação, então, ela não é um ato formal, ela pode ser feita oral ou escrito, e ela tem um prazo de 6 meses, né, decadencial de 6 meses para ser dada. Já a requisição do ministro da Justiça é um ato formal,
o ministro da Justiça, ele tem que fazer um ofício para, na maioria das vezes, o delegado da Polícia Federal, requerendo a investigação, e o ministro da Justiça não tem esse prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo decadencial de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do delito, é para você representar ou para você ajuizar a queixa. Queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, pessoal, o crime, se ele é de ação penal pública condicionada, a investigação e o processo só pode iniciar se houver a representação ou se houver a requisição do ministro da Justiça. Qual é o prazo que você tem para dar a representação? É o mesmo prazo que você tem para dar a queixa-crime. É um prazo decadencial, conta o primeiro dia, de 6 meses, então você conta os 6 meses e tira um dia, a contar do conhecimento da autoria do delito, a contar de quando você descobriu quem é o autor do delito. Já a requisição, crime de injúria, calúnia e difamação, por exemplo, contra o presidente da República, contra o Bolsonaro, aí vai depender de requisição do ministro da Justiça, o ministro da Justiça tem que mandar um ofício mesmo, requerendo a investigação, então é mais formal, só que o ministro da Justiça tem um prazo da prescrição do delito. O ministro da Justiça, ele não precisa se preocupar com esse prazo decadencial de 6 meses. Tranquilo, pessoal, até aí. Posso continuar e a gente ir para a ação penal privada? Posso? Acho que eu posso, né? Vocês não estão falando nada? Beleza. Pode. Obrigado, Maria Moreira. Obrigado, Vitor. Show. E obrigado, Rebeca. Qualquer dúvida, pessoal, me falem. Vocês têm 2 materiais para revisar essa matéria, tá muito tranquilo. Ó. Tudo que eu tô falando, pessoal, absolutamente tudo. Ah, eu ia até passar, agora eu lembrei de falar de uma coisa. Ó. Absolutamente tudo, ó, que a representação não é um ato muito formal, pode ser oral, ó, que é até 6 meses. Tudo tá aqui no material de vocês. Ó, que a lesão corporal leve, ó, se envolve Maria da Penha, é pública incondicionada, a gente já falou sobre isso. Pessoal, aí eu queria falar com vocês, só para a gente terminar essa parte, sobre você poder tirar a representação, que foi a pergunta aí que foi da Rebeca, sobre a Lei Maria da Penha, ou foi da Stephanie? Foi minha, professor. Pronto, show. E aí, vamos falar sobre isso agora, tá? É possível retirar a representação? Turma, eu cometi estelionato ou ameaça contra o Vitor. O Vitor, calor do crime, né, aquela coisa, com raiva de mim, foi na delegacia e deu a representação contra mim. É possível que o Vitor tire a representação contra mim? É, até o oferecimento da denúncia. Então, pessoal, o Código de Processo Penal, ele vai falar que a representação, artigo 25, é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, se o Vitor deu a representação contra mim, porque eu cometi estelionato contra ele, o MP fez a denúncia e entregou para o juiz, o Vitor não pode mais retirar. O Vitor, ou qualquer pessoa que deu a representação, só pode retirar a representação até o oferecimento da denúncia. O artigo 25 vai falar, a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, depois que você ofereceu a denúncia, pode haver a representação? Não pode, ela é irretratável depois do oferecimento da denúncia. Então, significa que se você deu a representação contra alguém, a regra é que você tem até o oferecimento da denúncia para retirar. Então, o Vitor deu a representação contra mim hoje, porque eu cometi estelionato contra ele. Ele tem até o Ministério Público fazer a denúncia e entregar para o juiz para retirar. Basta ele chegar lá dizendo que não quer mais, que quer retirar. Agora, se o crime envolver a Lei Maria da Penha, e você vai ver Maria da Penha, se você for ver Penal 4, indico demais que você veja Penal 4, é uma optativa que deveria ser obrigatória. O artigo 16, que foi o que eu pedi para a Stephanie ver, vai dizer que a mulher que deu a representação, por exemplo, eu ameacei a minha mãe, então vai aplicar a Lei Maria da Penha. A minha mãe deu a representação contra mim, massa. Minha mãe pode retirar a representação contra mim pela ameaça? Pode, mas ela tem que observar o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. O artigo 16 da Lei Maria da Penha vai falar assim, ó, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Ou seja,
a Lei Maria da Penha, ela diz que a mulher ela pode retirar a representação. Beleza. Mas para a mulher fazer isso, ela tem que fazer até o recebimento da denúncia. Primeiro se oferece a denúncia, o oferecimento da denúncia é entregar a denúncia para o juiz, e depois o juiz recebe ou rejeita. A gente já viu isso. Receber a denúncia é aceitar a acusação. Só que a mulher, não basta ela chegar, a mulher que foi ameaçada, por exemplo, não basta ela chegar, no contexto da Lei Maria da Penha, tá? Não basta ela chegar na delegacia e dizer, eu quero retirar a representação. Não. Para ela retirar a representação, tem que ser feita perante o juiz, na frente do juízo da mulher, e tem que ouvir o MP. Então vai ter o MP e o juiz lá, conversando com a mulher, falando para ela das consequências dela retirar essa representação. Tranquilo até aí? A Rafaela levantou a mão. Pode falar, Rafaela. Professor, a Maria da Penha, ele especifica a mulher, né? Uhum. Aí no caso de, tipo, um casal gay, 2 homens, aí um bate no outro, aí vai ser agressão normal, lesão corporal. Isso. Tem que ser mulher. Mulher, ou biologicamente mulher, ou que virou mulher, né? A questão do transgênero. Tem que ser mulher, mulher. A pessoa ter como identidade social mulher. Casal de 2 homens, um bate no outro, não aplica a Maria da Penha. Então, turma, a representação, ela pode ser retirada, como regra, até o oferecimento da denúncia. Mas se for a Lei Maria da Penha, vai ser até o recebimento da denúncia, artigo 16 da Lei Maria da Penha, e tem que ser na frente do juiz, e o juiz ainda tem que ouvir o MP, para saber se vai tirar ou não a representação. Professor, entendi, é possível me retratar da representação, eu retirar a representação. Até o oferecimento da denúncia, ou até o recebimento, no caso da Lei Maria da Penha, né? Na frente do juiz e tal. Agora, professor, é possível eu dar a representação, retirar, eu já vi que é possível me retratar, é possível dar a representação de novo? Sim, é possível você dar a representação de novo, desde que você respeite o prazo decadencial de 6 meses. Então, o Vitor deu a representação contra mim, pelo estelionato que eu cometi hoje. Se eu cometi o estelionato hoje, você descobriu quem é o autor do delito hoje, a gente viu que a gente tem 6 meses, né? Aí, o Vitor, na próxima semana, foi e tirou a representação. Beleza. O Vitor pode dar a representação de novo? Pode. Até o dia 11 de novembro. Então, dentro desses 6 meses, você pode dar a representação e retirar. Dar a representação e tirar. Agora, chegou o último dia dos 6 meses, a partir daí, acabou, houve a decadência, se você não deu a representação, se você tirou. Qual artigo que fala sobre a representação? 25. Esse que eu acabei de ler, né, Stephanie? 25, ó. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Perfeito? Eu muito recomendo que você leia, turma, do artigo 24 ao 52. Tem a Rafaela e a Stephanie com a mão levantada. Eu não sei se a Rafa esqueceu. Professor, esqueci não. O oferecimento da denúncia, geralmente ele ocorre mais ou menos no prazo de quanto tempo? O código, ele vai falar, a gente vai falar sobre isso quando eu for falar de ação penal privada subsidiária da pública. O código vai falar que, como regra, é até 5 dias, o MP recebe o inquérito, tá? Então é até 5 dias, se o indivíduo está preso, se quem vai ser processado está preso por aquele crime, ou até 15 se ele está solto. Eu vou voltar a falar sobre isso na próxima aula. Tranquilo? Show. Professor, Oi, Stephanie. tem algum caso que vai ter que iniciar novamente as investigações, digamos, voltar do início, já que a pessoa quer novamente entrar com a queixa? Não, quando a pessoa tira a representação, o delegado já arquiva. Aí, se a pessoa voltar a dar a representação, o delegado desarquiva. Então, tudo que o delegado fez, continua lá, no inquérito. Então, não se exige novas investigações, né? Não. Novas assim, né? Pode continuar dali, não se exige refazer as investigações, essa é a pergunta, né? Não exige refazer o que ele já fez. Pronto, mas aí as novas ele vai fazer com o que ele achar que tem que fazer, né? Que tem que descobrir. Oi, Rafa. Professor, aí nesse caso não existe perempção, né? Aí nesse caso não existe, só vai existir perempção nos crimes de ação penal privada. Então, isso é um grande erro que os alunos cometem e que eu morro de falar para eles, a gente vai falar disso provavelmente na próxima aula. Só nos crimes de ação penal privada é que existe perempção, tá bom? Na ação penal pública, já que a gente está falando de ação penal pública, não existe perempção. Perempção é um instituto que está no artigo 60
do CPP. Aí são quase casos, 4 casos. 60? Peraí que eu acho que eu estou dizendo o artigo errado. Peraí. Tá. 60 mesmo. 60 do CPP. Tranquilo? Olha, só nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar perimptação penal quando? Aí tem 5 casos de perimptação aqui em 4 incisos. A gente vai falar sobre isso, Rafa. Tranquilo? Alguma dúvida? Posso continuar? Acho que posso. Aí, turma, então, ó, tudo que eu estou falando está aqui, tá? De ação penal por condicionada, prazo decadencial, a representação é retratável, aí nos crimes de lesão leve, e cabe a retratação da retratação, ou seja, você deu a representação, se retratou e quer dar de novo. Isso é a retratação da retratação. Cabe, desde que respeite o prazo decadencial de 6 meses. Requisição do ministro da Justiça, a gente já conversou, e agora a gente vai falar das ações penais privadas. Turma, os crimes de ação penal privada, quem pode iniciar a ação penal, se o crime for de ação penal privada, é o ofendido. Ou, se ele for menor, for incapaz, o representante legal dele. E quando o ofendido entra com essa ação penal privada, ele faz uma petição inicial por meio de advogado, e o advogado tem que ter uma procuração com poderes especiais. Pessoal, procuração para dar representação por alguém, ou para entrar com queixa-crime contra alguém, tem que ser uma procuração com poderes específicos ou especiais. E o que é isso? É você colocar na procuração especificamente que você está otorgando procuração ao Sidney, então eu sou seu advogado. Aí a Rafaela, aí qualifica a Rafaela, outorga poderes por um instrumento procuratório ao Sidney para ele ajuizar uma queixa-crime contra a Stephanie, porque na aula do dia 12 de maio de 2021, a Stephanie fez isso, aquilo, outro. Então, seja para dar representação, seja para entrar com a queixa-crime, precisa de uma procuração com poderes especiais ou específicos. Não pode ser aquela procuração geralzona dos poderes gerais. Aí, se o crime é de ação penal privada, quem vai entrar com essa ação penal privada é a vítima ou o representante legal dela. Mas óbvio que elas vão precisar de um advogado. Aí a vítima ou o representante legal dela, por meio de advogado, vão processar outra pessoa por crime de ação penal privada. E o MP não pode entrar com esse tipo de ação penal. Como assim, professor? O crime de injúria, calúnia e difamação, como a gente viu, como regra, são crimes de ação penal privada. Esses crimes de injúria, calúnia e difamação, que como regra são crimes de ação penal privada, eles são crimes, pessoal, que quem vai processar é o ofendido. Então, eu injuriei aqui a Stephanie. Aí tem um promotor de justiça assistindo essa aula. Esse promotor, ele não pode entrar com denúncia contra mim pela injúria que eu cometi contra a Stephanie. Por quê? Porque injúria, se não envolver o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro, é crime como regra de ação penal privada. E os crimes de ação penal privada só iniciam por meio de uma queixa-crime do ofendido ou do representante legal dele. Então, só quem inicia o crime de ação penal pública é o Ministério Público pela denúncia. Já se o crime for de ação penal privada, quem vai iniciar é o ofendido ou o representante legal dele pela queixa-crime. Da mesma forma que os crimes de ação penal pública condicionada, nos crimes de ação penal privada, a investigação não pode iniciar sem o requerimento da vítima. Então, se eu fui vítima de calúnia na internet, o delegado, por mais meu amigo que ele seja, ele não pode iniciar a investigação sem que eu dê autorização. Porque calúnia na internet, como regra, é um crime de ação penal privada, e os crimes de ação penal privada, a polícia só pode iniciar a investigação se a vítima requerer. Se a vítima não requerer, a polícia não pode iniciar a investigação. A polícia só pode iniciar a investigação sozinha nos crimes de ação penal pública incondicionada. Sozinha que eu digo é de ofício. Da mesma forma que nos crimes de ação penal pública incondicionada, a representação, para entrar com queixa-crime, a vítima tem um prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Então, eu fui vítima de calúnia na internet hoje. Sei quem é? Não sei. Então, não está contando o prazo de 6 meses. Vou na delegacia e requeiro as investigações. Aí o delegado investigando chegou que foi a Rafa.
aí eu tenho que entrar com a queixa-crime contra a Rafa no prazo de 6 meses do dia em que eu descobri que ela foi que cometeu a calúnia na internet contra mim. Deu para entender, pessoal, até aí? Sim ou não? Show. Beleza, obrigado aí, turma. Beleza. Aí, pessoal, como regra, os crimes de ação penal privada é o que a gente chama de ação penal privada propriamente dita. Alguns doutrinadores vão dar o nome de exclusivamente privada. Os crimes de ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, elas se caracterizam pelo fato de, se a vítima ou ofendido morrer, os sucessores, o SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, eles podem continuar a ação penal. Ou podem requerer por mim. Professor, não entendi. A regra é que calúnia, injúria e difamação, eu venho dizendo para vocês, é de ação penal privada. E a regra é que todo crime de ação penal privada é propriamente dita. Por quê? Porque só tem um caso de ação penal privada personalíssima. Só tem um. Chego já lá para falar de vocês, com vocês. Já o crime de ação penal privada propriamente dita, como calúnia, injúria e difamação, significa que se a vítima morrer, o direito de continuar a ação penal, ou mesmo de iniciar, passa para o SECAD. SECAD é o companheiro ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Está no artigo 31. Então, pessoal, eu fui vítima de calúnia na internet. Não sei quem ainda, requeri as investigações. Começou as investigações, chegou que era Rafa. Aí eu morri. Nesse caso, meu SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente ou descendente ou irmão, pode iniciar essa ação penal contra a Rafa. Então, os crimes de ação penal privada se caracterizam pelo fato de que, se a vítima crime de ação penal privada propriamente dita, elas se caracterizam pelo fato de, se a vítima morrer ou se tornar ausente por decisão judicial, né, que é a morte presumida, o direito de entrar com queixa-crime ou continuar com queixa-crime passa para o SECAD, companheiro, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Qual é o prazo, professor? A gente vai ver a preempção, né? O prazo, se eu tiver morrido antes de entrar com a queixa, o prazo é aquele mesmo dos 6 meses. Então, eles têm que respeitar aquele prazo dos 6 meses de quando eu descobri quem é o autor do delito. Já se eu tiver já entrado com a queixa-crime contra a Rafa, o prazo é de 60 dias. Está no artigo 60. Então, os crimes de ação penal privada, como regra, são penal privada propriamente dita. Porque se o ofendido morreu ou se tornar ausente por decisão judicial, o direito de entrar com a queixa ou continuar com a queixa passa para o SECAD. Só tem um caso de ação penal privada personalíssima. No caso de ação penal privada personalíssima, se a vítima morrer ou se tornar ausente por decisão judicial, extingue a punibilidade do criminoso. Ninguém mais pode processar, ou seja, o SECAD não pode mais processar o criminoso. O único caso que a gente tem, turma, é o 236. O 236 é um crime que vocês estudaram em penal 3. E diz induzimento a erro essencial ou ocultação e impedimento. Que é você contrair casamento induzindo a erro essencial ao outro contraente ou ocultando impedimento que não seja o casamento anterior. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa e ela esconde de você que ela cometeu um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal. Ela estuprou a ex-esposa dele, por exemplo. Você vai ver no direito civil que isso é um erro essencial. Você casar com alguém escondendo o erro essencial à pessoa é o crime do 236. Aí a pessoa casou enganada, descobriu. Só que essa pessoa morreu. Se essa pessoa morreu, extingue a punibilidade de quem enganou essa pessoa. Por quê? Porque o 236, parágrafo único, vai falar assim, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado. De maneira que, se o contraente enganado morrer, o direito de entrar com queixa não passa para os herdeiros dele, não passa para o SECAD. Então, só para sintetizar, a regra é que todo crime de ação penal privada é propriamente dita. Se a vítima morrer, o direito de entrar com a queixa ou de continuar com a queixa passa para o SECAD. Se for para o SECAD entrar com a queixa, tem que respeitar aquele prazo de 6 meses. Se eu entrei com a queixa-crime e morri durante o processo, o SECAD tem que se habilitar no processo
no prazo de 60 dias. Só tem um caso de ação penal privada personalíssima, que é esse do 236. Se a vítima morrer, ninguém mais pode entrar com ação penal. Ou, se já tiver entrado a vítima e ela morreu, extingue a punibilidade e arquiva a ação penal. Turma, deu para entender tudo sobre a ação penal pública e tudo sobre a ação penal privada personalíssima e propriamente dita? Me digam se vocês estão com alguma dúvida. Tá tudo bem até agora, né? Show! Na próxima aula, eu vou explicar a ação penal privada subsidiária da pública e vou explicar algumas causas extintivas da punibilidade, como a renúncia ao direito de queixa, como a perempção, como a desistência. A gente vai falar sobre isso e vamos falar dos princípios da ação penal. Tudo que a gente já viu, pessoal, como eu disse para vocês, como regra, vocês já devem ter visto em Penal 1. Mas como Penal 1 já faz muito tempo, eu estou revisando aqui. Aí, próxima aula, provavelmente, eu vou ter que continuar toda de ação penal e a gente só vai começar a competência mesmo segunda-feira. Porque falta eu falar para vocês desses casos de extinções da punibilidade, falta eu falar para vocês os princípios e da ação penal privada subsidiária da pública. Eu acho que eu levo a próxima aula todinha falando sobre isso. Então, na aula de segunda, a gente começa a competência. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, pessoal, exatamente porque a aula do CD ela sempre se estende um pouco mais, aí, só para eu não continuar mais do que isso e deixar todas as turmas iguais. Então, turma, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Não desistam, já estamos no finalzinho, turma. A gente, até a V2, antes da V2, a gente tinha 50 pessoas na sala, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas, enfim, faz parte. Turma, eu vou, então, encerrando a nossa aulinha, tá bom? Fiquem com Deus. Bom dia a todos. Tchau, turma. Obrigado. Tchau, tchau.